Nesta aula, vamos aprender como utilizar a técnica de resolução de integrais denominada frações parciais. Ela se aplica a integrais envolvendo funções racionais que são definidas como um quociente de dois polinômios. Podemos citar como exemplo de funções racionais 2x mais 1, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x sobre x ao quadrado mais 1 e 1 sobre x ao quadrado mais 1. No primeiro exemplo, estamos considerando o 1 como denominador. Então, uma definição geral de uma função racional é f de x igual a g de x sobre h de x, onde g de x e h de x são polinômios. As integrais dessas funções são facilmente calculadas com o conhecimento que temos agora e valem. A integral da primeira é x ao quadrado mais x. A integral da segunda, menos 1 sobre x. A integral da terceira é ln de x, a outra meio de ln de x ao quadrado mais 1 e a última arco tangente de x. As funções racionais podem ser classificadas como próprias e impróprias. As funções racionais próprias são aquelas nas quais o grau do polinômio no numerador é menor do que o grau do polinômio no denominador. Podemos citar como exemplo x sobre x menos 1 vezes x mais 1. O grau de cima é 1 e o grau do de baixo é 2. Quando eu multiplicar, vai aparecer um x ao quadrado. Outro exemplo, x ao quadrado mais 2 sobre x vezes x ao quadrado menos 9. O grau do numerador é 2, o grau do denominador é 3. Quando isso não acontece, dizemos que é uma função racional imprópria. São exemplos: x elevado à quarta sobre x elevado à quarta menos 1. Aqui nós temos o mesmo grau, tanto no numerador como no denominador. Outro exemplo, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 sobre x ao quadrado mais 4. Agora o grau do numerador é 3 e o grau do polinômio no denominador é 2. Quando a integração da função racional não pode ser feita pelos métodos aprendidos até agora, o outro caminho é tentar decompor essa função racional numa soma de frações simples, chamadas de frações parciais, que podem ser integradas pelos métodos já abordados. Dependendo se a função racional é própria ou imprópria, o procedimento é um pouco diferente. Vamos ver como proceder no caso de uma função imprópria, integrando as funções dadas como exemplo. Exemplo 1. Integral de x elevado à quarta sobre x elevado à quarta menos 1 dx. Quando a função é racional imprópria, devemos fazer a divisão até obter um resto cujo grau é menor do que o do denominador. Aí viraria uma função própria. Vamos fazer isso. Dividindo x elevado à quarta por x elevado à quarta menos 1, dá 1, 1 vezes x elevado à quarta dá x elevado à quarta, que eu vou subtrair do polinômio lá. E 1 vezes menos 1 dá menos 1, ao subtrair fica mais 1. Então, fazendo essa subtração aí, corta o x à quarta, sobra 1. Então, podemos dizer que o x elevado à quarta vai ser 1 vezes x à quarta menos 1, mais o resto 1. Se dividirmos todos os termos por x à quarta menos 1, fica x à quarta sobre x à quarta menos 1, vai ser igual a x à quarta menos 1 sobre x à quarta menos 1, mais 1 sobre x à quarta menos 1. O primeiro termo aí da expressão da direita dá 1. Então, podemos dizer que é 1 mais 1 sobre x à quarta menos 1. Observe que reescrevemos o polinômio, que era uma fração imprópria, como a soma de um número, uma constante, mais uma fração própria. Então, podemos substituir na integral e ela se torna integral de 1 mais 1 sobre x à quarta menos 1 dx, e podemos dividir em duas partes, integral de dx mais integral de 1 sobre x à quarta menos 1 dx. Chamaremos a primeira integral de I1 e a segunda de I2. I1 é muito fácil de resolver. Integral de dx vai ser x. Já o I2
com os métodos que aprendemos até agora, não conseguiríamos resolvê-la. Então, nenhuma das substituições trigonométricas utilizadas nas aulas passadas funcionaria aqui. O que temos que fazer é tentar reescrever essa função como a soma de frações mais simples. Para fazermos isso, devemos fatorar o polinômio do denominador. Perceba que se trata de uma diferença de quadrados. X à quarta menos 1 vai ser x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Essa expressão é parecida com um produto notável conhecido como o produto da soma pela diferença, né? Que é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, podemos reescrever a expressão do polinômio como x ao quadrado mais 1 vezes x ao quadrado menos 1. Observe que o segundo termo também é uma diferença de quadrados e também podemos decompô-la como um produto da soma pela diferença, ficando x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1. Então, podemos reescrever a integral I2 como integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1 dx. A próxima etapa é decompor essa função em frações parciais. 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 vezes x menos 1. A gente vai tentar escrever como ax mais b sobre x ao quadrado mais 1 mais c sobre x mais 1 mais d sobre x menos 1. Observe que a função do numerador das frações parciais tem sempre um grau abaixo do grau da função do denominador. É dessa forma que queremos reescrever para facilitar a resolução. Utilizando as propriedades de somas de frações, né? A gente tira o mínimo múltiplo comum, divide e multiplica pelos termos, podemos reescrever a expressão do lado direito da igualdade como ax mais b vezes x mais 1 vezes x menos 1, mais c vezes x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1, mais d vezes x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1, sobre o produto das três aí. Para que a igualdade seja satisfeita, basta que a expressão do numerador seja igual a 1, né? Que é o numerador da expressão da esquerda. Então, queremos que ax mais b vezes x mais 1 vezes x menos 1, mais c vezes x ao quadrado mais 1 vezes x menos 1, mais d vezes x ao quadrado mais 1 vezes x mais 1 seja igual a 1. Precisamos determinar os valores das constantes a, b, c e d, para que essa igualdade seja verdadeira e ela deve ser válida para todo o valor de x. Se fizermos x igual a 1, os dois primeiros termos se anulam, porque ambos têm um fator x menos 1 que se anula quando x é igual a 1, restando apenas o terceiro termo, que é d vezes, no lugar do x, o 1, né? Então fica 1 ao quadrado mais 1, vezes 1 mais 1, igual a 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2. 1 mais 1 é igual a 2 também. 2 vezes 2 dá 4, então o 4d é igual a 1. Então o d é 1 quarto. Então já chegamos no valor de d. Se fizermos x igual a menos 1, o primeiro e o terceiro termos se anulam, porque tem um termo x mais 1 que se anula quando x é igual a menos 1, restando apenas o segundo termo. Então fica c vezes, aí no lugar do x menos 1 ao quadrado mais 1, vezes menos 1, igual a 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2. E menos 1 dá menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4c, igual a 1. Então, o valor de c é menos 1 quarto. Se fizermos x igual a 0 e colocarmos os valores das constantes que já calculamos, a expressão se torna. No lugar do x eu vou pôr 0. Então, fica a vezes 0 mais b vezes 0 mais 1 vezes 0 menos 1. Aí eu já vou colocar o valor de c, menos 1 quarto, vezes 0 ao quadrado mais 1, vezes 0 menos 1, mais o valor de d, 1 quarto, 0 ao quadrado mais 1, 0 mais 1, igual a 1. Fazendo as multiplicações aí, ó, vários termos vão se anular, né? Então, a gente vai ter, no primeiro termo aí, ó, tudo que multiplicar o a vezes 0 dá 0. Então, b vezes 0 dá 0, b vezes 1 dá b, né? E o outro parênteses dá menos 1. Então, fica menos b. Agora, 0 ao quadrado mais 1 é 1.
0 menos 1 dá menos 1, multiplicando aí dá menos 1, vezes menos 1 quarto dá 1 quarto, mais, aí a gente tem 0 ao quadrado mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, vezes 1 quarto dá 1 quarto, tem que ser igual a 1. Bom, 1 quarto mais 1 quarto é meio. Vou passar para o outro lado, então fica menos b igual a 1 menos meio, ou seja, menos b é igual a meio. Logo, o b é igual a menos meio. Agora, substituindo um valor de x qualquer e os valores das constantes já calculadas, vamos determinar o valor da constante a. Vamos fazer x igual a 2 e substituir na expressão. Então fica a vezes 2, que é o x, menos meio, que já é o b, né? Vezes 2 mais 1, vezes 2 menos 1 quarto, vezes 2 ao quadrado mais 1, vezes 2 menos 1, mais 1 quarto, de 2 ao quadrado mais 1, vezes 2 mais 1, é igual a 1. A vezes 2 dá 2a, menos meio, e 2 mais 1 dá 3. 2 menos 1 dá 1, 3 vezes 1 dá 3. A gente tem 2 ao quadrado mais 1, que é 5. 2 menos 1 dá 1, então fica 5. 5 vezes 1 quarto dá 5 quartos, então menos 5 quartos. O outro termo, 2 ao quadrado mais 1 dá 5, e 2 mais 1 dá 3. 3 vezes 5, 15, então mais 15 quartos é igual a 1. Multiplicando aí o 3 por 2a dá 6a. Menos meio vezes 3 dá menos 3 meios. Menos 5 quartos mais 15 quartos dá 10 quartos. Né, que eu posso cancelar, dá 5 meios. Então, mais 5 meios é igual a 1. Agora fica então 6a, menos 3 meios mais 5 meios dá 2 meios, que é 1. Então, mais 1 é igual a 1. Então, 6a vai ser 1 menos 1, que é 0. Então, descobrimos que o a é 0. Então, substituindo esses valores das constantes já calculadas, a expressão se torna menos meio vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1, menos 1 quarto vezes 1 sobre x mais 1, mais 1 quarto vezes 1 sobre x menos 1. A função racional da integral pode ser substituída pela soma das frações parciais e ela se torna I2 igual a integral de menos meio vezes 1 sobre x ao quadrado mais 1, menos 1 quarto vezes 1 sobre x mais 1, mais 1 quarto vezes 1 sobre x menos 1 dx. Podemos dividir essa integral em 3 partes. Né? As constantes vão sair para fora da integral, então fica menos meio integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx, menos 1 quarto integral de 1 sobre x mais 1 dx, mais 1 quarto integral de 1 sobre x menos 1 dx. As 3 integrais podem ser facilmente resolvidas pelos métodos utilizados até agora, resultando em, a primeira é arco tangente de x, então fica menos meio arco tangente de x. A segunda vai ser o ln, né? Então fica menos 1 quarto de ln de x mais 1, e a terceira também vai ser o ln mais 1 quarto de ln de x menos 1. Então, juntando os valores de I1 e I2, o resultado final vai ser x menos meio de arco tangente de x, menos 1 quarto de ln de x mais 1, mais 1 quarto de ln de x menos 1, mais c. Vocês já perceberam que a utilização desse método é muito trabalhosa e demorada. Então, para que o vídeo não se torne muito extenso, vamos parar por aqui. No próximo vídeo, resolveremos mais um exemplo de utilização da técnica de frações parciais. Recomendo que você tente refazer o cálculo da integral do exemplo 1 e depois compare com os mostrados no vídeo.